Seja qual for o esporte que se pratique profissionalmente, o treinamento funcional tem por objetivo preparar a musculatura do atleta para melhorar a sua performance. E pode ser feito com ou sem nenhum acessório, ou até com objetos pouco convencionais que não se costuma ver em academias. Acertar o pneu com uma marreta, movimentar seus 70 quilos, usar cintas e cordas, tudo isso pode fazer parte do treinamento funcional. A gente sabe que isso tudo é muito antigo, né? Então a gente está resgatando coisas que eram feitas na época, por exemplo, de guerra, né? Então alguns instrumentos, ferramentas que nós utilizamos são ferramentas milenares, ferramentas com mais de 200, 300 anos. Então não é nada novo, foram coisas que foram esquecidas e que agora a gente está resgatando devido à sua eficiência. Em geral, esses instrumentos são utilizados nos treinos de quem tem mais preparo físico. Gente que usa o treino funcional para melhorar o desempenho em outros esportes. A gente vê como que estão as articulações, a movimentação, a estabilidade do corpo e aí, em cima disso a gente monta um treino para o atleta para melhorar esse padrão de movimento, para ele ter uma melhor performance. Então, assim, é necessário a gente entender o esporte da pessoa, para a gente poder determinar qual treino e o que ele precisa naquele momento. Estela Dias está na seleção de chuckball que disputa os Jogos Pan-Americanos no México em 2016. O esporte lembra o handball, é jogado com uma bola nas mãos e um quadro ocupa o lugar das traves. Ele é o alvo das equipes. A bióloga de 44 anos, há 2 pratica o funcional para aumentar a performance no chuckball. Pratiquei a dança desde os 12 anos, aí migrei para o chuckball e aí o treinamento funcional veio para complementar isso, para me dar estrutura física, mobilidade, fortalecimento, tudo o que eu preciso para fazer o mundial bem feito representando o Brasil. Mônica orienta alunos e atletas como fazer exercícios que ajudam a melhorar a postura e fortalecem o corpo para as atividades do dia a dia, como agachar e carregar sacolas, por exemplo. E isso ainda ajuda, claro, a emagrecer. Nós temos casos de pessoas que querem perder peso. Essa é a liberdade que o treinamento funcional nos dá. Eu consigo manipular um treino para que ela consiga perder peso. Oyama tem 49 anos. Ele pratica e é campeão brasileiro de kettlebell, que é o levantamento desses pesos. Algo impensável quando procurou a academia em 2013, depois de uma consulta médica. Eu fui fazer uns exames e aí, muito fora de forma, muito gordo. E os médicos falaram que eu estava com uma tendência muito grande a um AVC, problema cardíaco. Aí eu falei, eu preciso voltar a treinar. Aí eu encontrei aqui o espaço, comecei a treinar, me condicionar. E quando eu cheguei aqui eu estava com 102 quilos. Hoje eu estou com 82, 2 anos depois. Mas o principal ganho deste tipo de exercício, segundo o Oyama, é a consciência corporal. Porque não somente da situação de você perder peso, né? Mas conhecer o corpo, educação corporal, como você abaixar, como você descer, você não forçar a coluna, você ter o controle do seu corpo, saber onde está doendo, o que é muscular, o que não é muscular, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo correto. Como o treinamento funcional não tem contraindicação, ele pode ser feito por crianças, adultos, idosos, sedentários ou atletas, seria bom saber se é fácil encontrar onde e com quem praticar. Como e aonde eu posso fazer treinamento funcional? Hoje em dia, o treinamento funcional está na maioria das academias, em formato de aula em grupo, trabalhando geralmente a funcionalidade comum a todos ali, é mesmo como algo que melhora a sua aptidão cardiorrespiratória, melhora a sua força muscular, é um treinamento mais generalizado para te manter saudável. Quais as pessoas que podem fazer esse tipo de treinamento? Treinamento funcional pode ser praticado por todos, por isso é algo muito indicado também para grupos específicos como crianças, idosos frágeis, atletas mesmo, portadores de deficiências ou de qualquer outra doença cardiometabólica, enfim. O treinamento funcional
pode ser praticado por todo mundo. Qual o efeito do treinamento funcional para os idosos? Em idosos, o treinamento funcional está muito relacionado à abordagem de evitar quedas, que é algo muito frequente, que acomete parte da população dos idosos e que geralmente é uma coisa muito avassaladora, porque acaba quebrando ossos, né? E então entraria como o funcional serviria num idoso assim, muito habilmente para evitar quedas, então fazendo muitos exercícios educativos de caminhada, fortalecendo essa musculatura envolvida na caminhada, trabalhando um pouco de propriocepção. Então, para idosos é super recomendável. Nós ouvimos a nossa especialista falar em propriocepção. Vamos saber o significado de alguns termos e entender melhor como age o treinamento funcional. Propriocepção, também conhecida por sinestesia, é a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais. Quadrupedia, ato de apoiar-se sobre 4 pontos, sejam eles os pés e as mãos ou quaisquer outros. Fortalecimento do core, o centro de força do corpo, que inclui os músculos do abdômen, dos quadris e da região lombar, e responde pela estabilização da coluna vertebral. Padrão de movimento. A ideia principal é treinar movimentos e cadeias musculares, não músculos isolados, o que aprimora o condicionamento físico e restabelece um bom padrão de movimento na atividade física e nas tarefas cotidianas. Sem risco de tédio. As possibilidades de exercício são tantas que dá para fazer um treino sempre diferente do outro e ainda assim exercitar o corpo inteiro com eficiência. Sem risco de lesão. O foco do treinamento funcional é trabalhar os músculos de forma global. Assim, o perigo de sobrecarregar uma ou outra parte do corpo e se machucar é menor. Há alguns anos entrava no jargão das atividades físicas o RPG, o Realinhamento Postural Global. Vamos saber com a nossa especialista se o RPG tem pontos em comum com o treinamento funcional. Existe, porque o RPG nada mais é do que um realinhamento postural global, né? Que também envolve esse realinhamento postural, assim como no treinamento funcional. Mas o treinamento funcional, que eu posso responder assim com mais propriedade, ele envolve um fortalecimento e um alongamento dessa região, né, mais central, um aumento de mobilidade, para que você tenha menos problemas futuros, né? Até porque já uns estudos meio antigos assim já diziam que a coluna sem musculatura aguentaria 1,5 kg e a nossa cabeça tem um peso referente a 10% do nosso peso corporal. Muito mais que 1,5 kg. Então a gente precisa de musculatura no tronco em geral, né, que a gente chama de core. A gente precisa dessa musculatura para viver. Vimos há pouco o treinamento funcional para atletas. No próximo bloco, a história de um casal que incorporou esse treinamento para melhorar a qualidade de vida. A gente chega cansado e sempre sai bem, sempre sai bem disposto. É uma coisa que você não pode faltar.